Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês hoje, nesta tarde de domingo, para mais um encontro na sala de leitura do Cerqueira César. Hoje vocês terão duas figuras ilustres, a qual nós vamos comentar, falar um pouquinho sobre elas descontraidamente, tá bom? Sejam bem-vindos, é um prazer estar na companhia de todos vocês. Eu ia passar um trecho, aliás, vou deixar para o final, tá? Eu ia passar um trecho de uma música, aliás, são duas. Eu vou deixar mais para o final, quando nós já estivermos com o nosso estúdio mais organizado, porque com todo o investimento dado aqui pelo governo, às vezes precisa de mais um pouquinho de investimento para que o nosso estúdio fique completo, fique realmente de acordo com o que nós desejamos que a transmissão aconteça. Então, bem-vindo a todos. Começamos agora a nossa transmissão ao vivo, diretamente da sala de leitura da Escola José Alves de Cerqueira César. E hoje eu gostaria de apresentar o meu amigo, um convidado que tem uma certa afinidade porque ele também já mexeu de certa forma com arte. Ele também já pegou umas latinhas de spray por aí, já participou de algumas aventuras também, tá certo? Eu vou chamar para que vocês conheçam, para que ele se apresente, tá certo? Eu vou chamar agora o meu amigo Cristiano, que vai se apresentar, falar um pouquinho da sua vida, um breve comentário de quem é o Cristiano. Cristiano, você agora está ao vivo e em cores para todo o bairro do Cerqueira César, da Vila Galvão, de Guarulhos, do mundo todo. Cris, é com você. Denis, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Como o Denis disse, meu nome é Cristiano. Assim como o Denis, eu compartilho da mesma profissão e, como ele disse, né, eu tenho algumas experiências com arte, com expressões urbanas e é como eu sempre digo, eu nunca fui um grafiteiro, mas eu fiz grafite, eu faço grafite eventualmente, então isso tem a ver com uma leitura diferenciada do espaço urbano, do espaço coletivo, de como a gente pode ou não se apropriar do espaço, enfim, sempre foi um tema que me despertou muito interesse. E eu estou aqui hoje para bater um papo com vocês, compartilhar algumas visões de mundo aí, a convite do Denis, que a esposa dele é uma grande amiga, e estamos aí para colaborar naquilo que for possível, tá? Muito obrigado pelo convite, agradeço mesmo. Maravilha. É um prazer estar com você, Cristiano. É muito bom estar sempre na presença de pessoas que têm algo a dizer, que têm um papo produtivo, construtivo, porque o objetivo nosso aqui é falar de conhecimento, é transmitir um pouquinho de cultura para todos e que todos que estejam em volta também possam assimilar um pouco disso que nós vamos falar, comentar, tá bom? Então, Cris, vamos dar uma palhinha aqui para que o pessoal tenha uma ideia de quem são essas pessoas que nós vamos falar hoje. Pelo que eu sei, não é? Uma dessas pessoas, não é? Brasileiro, não é? Quando na nossa época, eu não sei se na sua, mas na minha época de estudante, o pessoal não contou muitos detalhes sobre ele. Esse brasileiro, escritor, poeta, contista, folhetista, jornalista, crítico literário, um camarada, foi um monte de coisa. Ninguém falou muita coisa sobre ele, não é? E hoje você provavelmente vai esclarecer algumas coisas que foram deixadas de lado sobre a figura deste ilustre escritor. Posso dar uma dica de um dos livros que ele já escreveu? Ou você quer falar um livro que ele já escreveu? Esse brasileiro, poeta, escritor. Pode falar que minha reflexão vai ser em cima disso. Muito bem. Então, pessoal, ó, a dica para que vocês já comecem a perceber do primeiro, né, das figuras que nós também vamos falar. Ele escreveu um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Uma delas foi essa. Outra, Dom Casmurro, entre outras por aí. Então, quem está por dentro já deve ter uma ideia de quem é esta figura que nós vamos falar hoje. Mas também tem uma outra. Nós vamos falar de um camarada que é considerado o pai, não é? A excelência, não é? A sumidade num assunto, não é, que mexe com a vida das pessoas. O pai do existencialismo, não é? Ele é um cara que escreve nos seus livros, no que ele fez, em toda a sua obra, ele mostrava um pouquinho do lado, ele é um pouco esquerdista. Então, algumas pessoas podem não gostar muito desta figura que nós vamos tratar, que vai falar sobre o existencialismo, tá certo? Porque com ele nós vamos fazer uma coisa importante, que o Cris, mais do que ninguém, vai poder falar um pouco mais. Então eu já começo com uma pergunta, Cris. Posso fazer? Por favor. Eu pergunto para você, já que uma dessas figuras, além de ser poeta, nós vamos começar com um filósofo. E eu pergunto, o que é filosofar, Cris? Bom, vamos lá. Filosofar, na realidade, é uma atitude diante da vida e das coisas da vida, né? O filosofar é uma habilidade humana, uma visão de mundo, uma possibilidade. Então, eu sempre comento como professor de filosofia que a filosofia não tem um objeto de estudo, ela tem uma pretensão de investigar racionalmente aquilo que lhe for de interesse. Então, nesse sentido, todos nós temos a capacidade de filosofar, de exercitar nossa visão crítica e racional, não aceitar respostas prontas e acabadas, entender o conflito como algo extremamente positivo, lembrando que conflito não é briga, e a partir daí você ser um amante da sabedoria, que é o significado concreto, né, da palavra. Filosofia é amante da sabedoria e não desejar ter posse, ser dono da filosofia. Então, nesse sentido, o que eu acho legal destacar é que todos nós temos a capacidade de filosofar, ainda que quase nenhum de nós, talvez aqui, sejamos filósofos, porque isso exige uma sistematização dessa racionalidade muito grande. Filosofar é sair da zona de conforto, não se conformar com aquilo que lhe é dado como pronto e acabado. Aliás, muitas vezes até mesmo não se conformar, só se conformar através da compreensão. Daí a necessidade de você ter bastante visão sobre para qual lado você vai orientar essa sua habilidade, essa capacidade. E aqui é só uma visão de filosofia, não cabe aqui a um simples professor ter a pretensão de definir algo que está aí na condição humana há milhares de anos, né? Tudo bem? É só uma pinceladinha, uma pequena contribuição, espero estar ajudando, de verdade. Maravilha, Cris, é importantíssimo. Tanto é que eu peguei aqui algumas frases, não é? São frases desta figura, desta ilustre figura que escreveu sobre a vida humana, tá certo? Então, frases que muitas pessoas pegam, adaptam e colocam aí popularmente nas mídias sociais, tá? Uma delas, que é inclusive um dos pensamentos dele, diz: o homem está condenado a ser livre. É uma reflexão bastante fundamental na obra dele, né? Uma das obras mais importantes é O Ser e o Nada, e acho que assim como o nosso outro personagem, eles trazem nas suas propostas, cada qual à sua maneira, uma certa possibilidade de entendimento do mundo ou de crítica do mundo através de uma coisa mais irônica, né? E a liberdade, que tende a ser o grande elemento que diferencia o homem dos demais animais, dos animais não humanos, acaba sendo enxergado nesse contexto como uma condenação. E nós associamos muitas vezes a ideia de condenado
a algo ruim. Mas na concepção existencialista, o homem é livre o tempo todo. A gente tem uma outra reflexão possível em determinados momentos da obra de Sartre. Mas isso significa basicamente que a todo momento nós exercemos a nossa liberdade através das nossas escolhas, né? É claro que muitas vezes esse exercício da nossa liberdade ele não vai até onde ele realmente poderia ir, porque às vezes é cômodo ficar na zona de conforto, né? Então, o condenado a ser livre ele está diretamente ligado a uma outra característica muito importante da obra desse autor, que é a ideia da responsabilidade. O homem condenado a ser livre é um homem responsável, né? Porque aquele que ignora, ele não vai ter nem mesmo a percepção e a concepção do estado de liberdade. Tomara que eu tenha sido claro. Maravilha! Olha, depois de uma explanação como essa, eu estou tocado a falar mais uma frase deste filósofo, que ele diz o seguinte: o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos daquilo que os outros fazem de nós. Isso é uma coisa bem atual também, não é? E, novamente, né, está em convergência com aquilo que nós havíamos acabado de dizer. Nós estamos aí dentro de uma realidade, isso é importante. O homem é livre o tempo todo, não significa ser livre para aquilo que ele bem entende, até porque a nossa liberdade ela é circunstancial, e essa liberdade circunstancial também tem uma reflexão importante dentro da obra do autor. Mas a ideia é que o que nós vamos fazer dada a realidade que nos é colocada. E isso é absolutamente atual, é absolutamente contemporâneo, no sentido de que nós temos diversas realidades contemporâneas absolutamente novas, sem um horizonte claro de para onde nós vamos, como devemos ou quando devemos tomar algumas atitudes, e isso nos cerca de liberdade e, ao mesmo tempo, nos exige uma série de responsabilidades. Então, o entendimento das nossas ações em um momento de pandemia, por exemplo, ele é absolutamente conveniente no sentido da filosofia, da capacidade reflexiva da obra do autor em questão. Então, eu entendo que depois de ter contato com algumas ideias, nós nos sentimos, de certa forma, responsáveis por aquilo que nós mesmos somos. E isso também transfere para nós, né, uma responsabilidade que não permite, muitas vezes, nos colocar como apenas vítimas ou apenas pessoas inseridas em determinadas circunstâncias. Mesmo em dadas circunstâncias, inclusive as negativas, nós exercemos a nossa liberdade. Será que eu fui claro? Maravilha! Olha, depois disso tudo eu vou falar só mais uma, porque depois dessa frase eu gostaria de convidá-lo a me ajudar a iniciar essa caricatura desta figura. E aí, a partir daí, enquanto eu vou riscando aqui no papel, traçando, riscando o meu grafite, você vai ficar livre para contar um pouquinho e falar, deixar claro agora para essa turma quem é o nome dessa figura que nós estamos falando agora, o nome desse filósofo. Então ele diz o seguinte, uma delas que hoje está inclusive na moda, não é? E é cobrado pela maioria dos gestores, com outros com uma outra roupagem. Ele diz o seguinte: o homem tem de se inventar todos os dias. Isso daí é trabalhoso, hein? Isso daí é uma coisa complicada que eu nem sei se... Eu acho que é melhor começar a desenhar, viu, Cris? Eu vou preparando aqui a minha folha. Você quiser, você comente. Se você quiser falar sobre essa figura, agora você fique à vontade para contar, dar uma introdução e dar o nome agora. Vamos deixar claro de quem é que nós estamos falando. Enquanto isso, você me permite, eu vou riscando aqui, eu vou fazendo a caricatura e você também pode me ajudar, porque
os seus grafites também fazem parte de toda essa nossa reflexão. Se você depois, no final, se quiser, fique à vontade, pode falar também sobre essa ideia. O que é esse grafite? O que o grafite remete? Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, eu vou aumentar a tela, vou fazer o desenho. A palavra é sua, Cris. Fique à vontade. Bom, pessoal, então, na realidade, eu acredito que muitos já tenham percebido, né? Nós estamos falando do Jean-Paul Sartre, que é considerado o pai do que a gente chama na filosofia de existencialismo, ainda que há precursores com ideias que acabam orientando muito o trabalho do Sartre. O Heidegger é um deles, e ele tem um papel muito importante dentro do século XX. Primeiro porque ele traz essa questão da centralidade, né, do homem livre e responsável. Então, em certo sentido, ele transfere para o homem uma responsabilidade que ela muitas vezes é até uma crítica, na verdade, da ideia de potência em ato, presente na filosofia aristotélica, né? Que ele entende que as coisas só se tornam efetivamente atos, se concretizam através da ação do indivíduo. Então, nem tudo que é potência vai se tornar em ato, vai se tornar algo concreto. O que ele está querendo dizer? Que, trazendo já para uma contextualização mais contemporânea, que não dá para ser passivo diante das realidades que nos são impostas. Então, eu acho que é coisa de professor, né, de filosofia. Tem dois conceitos dele, que é o ente em si, que é o ser lá pura e simplesmente como é, e o ente para si. Aí sim vem uma característica exclusivamente humana, que é o ente para si, que permite que o homem, através do exercício das suas ações, das suas liberdades, do exercício da sua responsabilidade, venha a desenvolver-se enquanto ser humano. Então, essas ideias acabam não apenas formatando a obra do Sartre, mas ela também tem uma relevância política e mesmo acadêmica, porque ele foi autor de diversas obras, de diversos romances que acabaram influenciando muito o século XX. Foi um militante político, é importante destacar, né, que ele lutou em determinado período contra o nazismo e acaba sendo uma das grandes personalidades do século XX e tem uma característica relevante, muito relevante, que não é a temática da aula de hoje, né? Mas a sua esposa, Simone de Beauvoir, tem uma participação muito, muito consistente dentro das concepções do que vai se consolidar como feminismo, da condição, né, do papel da mulher dentro do século XX. Todos esses questionamentos acabam trazendo à tona, para nós nos dias atuais, essa reflexão muito conveniente, né? Até onde vai a nossa liberdade e até onde vai a nossa responsabilidade. As próprias fake news que estão tão em discussão no momento traz essa questão, né, da liberdade e da responsabilidade, não apenas da liberdade enquanto um elemento de condição humana, mas especificamente da liberdade de expressão, né? Até onde, e sem assumir qualquer bandeira aqui, mas até onde a nossa liberdade de expressão fere
algo que não deveria, ou seja, vai além de um limite que não deveria ser transposto, seja ele por uma questão ética, moral ou jurídica, legal, enfim. Então, são esses tipos de explanações que merecem uma atenção, que merecem um olhar diferente, né? O Denis também tinha comentado de uma frase, né, que eu acho que é muito boa também para aquilo que a gente vive. E é claro que quando eu falar essa frase, muitos vão entender isso como um posicionamento político, mas não é uma questão de posicionamento político, é uma questão de polarização. E a filosofia tem demonstrado quanto essas polarizações elas são ameaçadoras, né? Então ele fala que detesto as vítimas quando elas respeitam os seus carrascos. Eu sei que muitos vão já enxergar em um determinado indivíduo esse carrasco. Não, podem enxergar de outra forma, né? O carrasco pode ser o consumo, o consumismo, na verdade, não o consumo. Existência sem consumo não é possível. O consumismo é possível sim a gente abrir mão. Então, a gente talvez tenha esse exercício nesse momento de rever várias das nossas posturas e rever, né, ou refletir sobre quem são os nossos carrascos, né? Se são modelos de governança, se são modelos de consumo, se são padrões de comportamento sexuais ou não, enfim, tudo isso são questões que a filosofia existencialista nos traz, né? E uma coisa que eu gosto muito, que está muito presente também na obra de Sartre, mas que um outro filósofo que inspira muito ele, que é o Heidegger, também fala, é a questão da angústia, né? A gente tem uma tendência, segundo a filosofia, muito grande à valorização do prazer, né? Então é o querer em detrimento do dever. Mas a angústia, nesse sentido existencialista, ela é um elemento de fundamental importância para o ser humano, porque essa angústia é que vai movimentar o indivíduo numa direção do exercício da liberdade. E uma liberdade, de fato, ela é permeada, como eu disse anteriormente, pela responsabilidade. Será que eu consegui colaborar, Denis? Sim ou não? Enormemente. Enquanto você falou um pouquinho sobre ele, quase que eu concluí aqui a face dessa figura para que as pessoas possam conhecer. E pessoal, ele tem os olhos assim mesmo, do jeito que eu fiz, tá certo? Um vai para o norte e o outro, né, para o sul. Então não se preocupe, não foi um erro aqui de colocação, não, foi uma representação, lógico, exagerada dessa figura importante, tá certo? Então, para quem ainda não se tocou, por que nós estamos falando dele hoje? Porque hoje é o dia que ele chegou ao mundo para nos apresentar essas ideias, esses pensamentos, tá certo? Ô Cris, eu tenho uma coisa um pouco delicada que eu não sei até que ponto as pessoas vão conseguir entender. Então eu vou deixar claro desde já. O que nós vamos falar agora tem a ver com o que aconteceu com ele, com a sua vida. Lógico que, né, quem quiser trazer para os dias de hoje, porque ele é um filósofo praticamente dos dias, não é? É moderno, o pensamento dele é atual. Então, ô Cris, você já ouviu falar alguma coisa sobre essa sua vida, a vida dele, claro, não a sua, a vida do Sartre, essa vida dele privada? Ele não casou, pelo que eu sei, ele não casou, porém, ele viveu aí até quase 40 e pouco, acho que se eu não me engano 41 anos, uns 40 anos
com uma única companheira. Você tem ideia de como foi esse relacionamento que não era um casal casado, mas era um casal que viveu 40, mais de 40 anos juntos? Como era essa relação? Mas olha, pinceladas rápidas, porque a gente não sabe o que cada um pensa. Exatamente, é apenas uma sugestão, né? Mas vai ser difícil abordar esse tema sem pincelar questões polêmicas, né? Isso está muito vinculado a uma crítica da própria mentalidade judaico-cristã, na verdade, né? Então, quando você fala do exercício da liberdade e associa ela à responsabilidade como um elemento central da condição humana, a ideia de posse sobre o outro, ela passa a não fazer tanto sentido, né? Porque possivelmente negar alguns desejos ao longo da nossa existência é algo meio hipócrita, para usar uma palavra mais forte. As razões que nós controlamos os nossos desejos estão intimamente ligadas ao exercício da nossa liberdade, da nossa responsabilidade. Então, para você ser um casal que convive por muitos anos sem ser casado no sentido formal da palavra, você admite uma postura de liberdade e de responsabilidade. Eu entendo que nesse sentido há uma tremenda coerência com o que se pensa, o que se prega e o que se faz. E isso está na base de muitos filósofos, né? Não de todos, mas enfim, não é o momento. Mas Sartre é um deles, Sócrates é outro, que tem uma vida condizente com aquilo que pregava e pensava. Eu entendo essa relação de uma maneira muito mais complexa do que essa que eu falei. Mas, como a gente está em um momento específico da troca de ideias, né, a gente não vai aprofundar isso, mas na minha visão, na base disso tudo está a ideia de que amor não é posse, né, é cuidado. Para mim é isso. Muito bem, você falou com muita delicadeza, porque em certos momentos algumas pessoas falam abertamente o que é que acontecia entre os dois. Eu não vou falar. Ô Cris, você quer falar? Senão eu vou falar. Pode falar. Olha, pessoal, em outras palavras, para deixar claro, a vida desse filósofo como é o mesmo nome? Simone de Beauvoir, eles eram um casal que viviam, como é que a gente pode falar, uma vida livre, né? Então, isso significava o quê? Que o que cada um fazia, ela poderia sair à vontade com quem ela quisesse, desejasse, fazer o que ela queria fazer, e ele a mesma coisa. E mesmo com toda essa relação, os dois viveram uma vida muito boa. Quando ele conheceu a Simone já tinha um namorado, já estava namorando. E uma curiosidade. Posso falar uma curiosidade dele, Cris? Por favor. O Sartre, pessoal, ele hoje é renomado no meio da história da humanidade. Só que, olha, quando ele entrou para a universidade, ele fez um teste, né? E ele foi reprovado. Ele não passou quando ele fez o teste. Aí ele fez o quê? Ele estudou bastante, e na segunda vez que ele tentou, foi nesta vez que ele passou, e junto com ele estava esta figura que o acompanhou durante a vida toda. Foi a Simone, que também estava no mesmo momento na universidade, prestando, não é, o exame para passar, para fazer, eu não sei se era o mestrado ou era doutorado que eles estavam fazendo, mas os dois estavam lá, e lá foi o momento que eles se encontraram, foi aquele momento que olho no olho, e aí pronto, não se separaram mais, começaram a sua vida livre, leve e todos muito soltos por aí. Cris, olha, o nosso tempo para falar do Sartre,
eu acho que já estourou. Eu gostaria agora, eu vou deixar, enquanto eu vou fazendo a troca aqui de tela, porque o nosso desenho, vamos lá, todo mundo já está vendo, esta é a figura que vocês estão vendo aqui, ó, do ilustre Jean-Paul Sartre. Então ele tinha estas características. Mais uma vez, aquela pessoa que responder, primeiro que responder agora, lá embaixo nas mensagens, o nome do filósofo que nasceu no dia 21 de junho, o pai do existencialismo, vai ganhar esta caricatura. Essa caricatura é sua, quem falar o nome completo dele, o nome completo do filósofo, pai do existencialismo, que nasceu hoje, no dia 21 de junho, ganha esta caricatura, ok? Muito bom. Então, Cris, enquanto eu faço aqui a troca para pegar uma outra folha, gente, vamos então conhecer agora se eu falar errado, você me corrige, viu, Cris? Joaquim, não, como que é o nome dele? Completo? Joaquim Maria Machado de Assis. Muito bem! Agora, pessoal, vamos conhecer um pouco a biografia deste brasileiro. Lutou pobre, mas ele conseguiu destaque na história da humanidade. Então ele hoje faz parte da galeria da sala de leitura do Cerqueira César, porque hoje nós também vamos colocá-lo no hall dos grandes nomes que contribuíram para melhorar, para conhecer, melhoraram de alguma forma a história da humanidade. Cris, a palavra é sua. Eu vou deixar você falar um pouco dele, dê um pouco da biografia, fale um pouco dele. Enquanto isso, eu vou me divertir aqui desenhando, riscando, rabiscando. A palavra é sua, Cris. Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Ó, eu me sinto de verdade mesmo com uma capacidade muito restrita de conhecimento. Não é nenhuma situação de modéstia, enfim, não é nada disso. Todos nós somos muito limitados, e eu não sou alguém da área de literatura, não sou um filósofo, sou um professor, como tantos outros que eu acredito que muitos que estejam assistindo conheçam, tá? Então eu vou falar mais da questão propriamente da relevância, vamos dizer, política e cultural do Machado de Assis, num caráter reflexivo, e principalmente trazendo isso por uma crítica contemporânea, até mesmo porque a gente tem revisitado com frequência, por causa dos acontecimentos recentes, a condição do negro na sociedade, não apenas norte-americana, que é de onde vem esse elemento midiático mais explosivo, mas nós sabemos o quanto as relações sociais são conflituosas, especificamente entre negros e brancos, e nós também sabemos o fardo que é o mito da democracia racial no país, né? A falsa ideia de que uma miscigenação entre povos diversificados aboliu, por conta disso, preconceitos e desigualdades, não é o que os números mostram, e não precisa ir muito longe para chegar a essa percepção. E por que eu estou falando isso ao falar de Machado de Assis? Também é uma discussão muito atual, o branqueamento da figura do Machado de Assis, né? Esse tema ganhou uma relevância maior nos últimos 2, 3 anos, mas já era uma temática que vinha sendo discutido, né? E a condição do próprio Machado de Assis, que é um autor, novamente eu falo que não sou especialista, mas é um autor reconhecido por uma fundamentação muito relevante dentro da literatura nacional, e não era visto com bons olhos por boa parte da sociedade e do mundo acadêmico por ser uma pessoa descendente de negros. Então,
essa condição social do Machado de Assis dentro de um universo cultural restritivo e preconceituoso é uma questão muito importante. Outra questão muito importante, e aí eu acho que dialoga muito bem com a questão da filosofia, é a crítica presente na obra de Machado de Assis. Crítica aos hábitos, crítica aos costumes estabelecidos da época. A própria obra, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, alguém que já fala depois de morto, quem pode se expressar, é claro que é uma obra fictícia, mas quem pode se expressar após a morte não tem a mesma responsabilidade daquele que está vivo, até para estabelecer um paralelo com Sartre aí, né? Então isso fez com que em suas obras exista uma crítica dentro de um cenário muito limitado para a ação de alguém que era considerado um mestiço, mas enfim, que tem todo um conflito ali dentro do contexto que ele existia, e hoje há inclusive uma revisão desses conceitos, até capas de livro vêm sendo revisitadas por conta desse elemento, vamos dizer assim, anacrônico para os dias atuais. Então, eu acredito que a figura desse autor nos permite também essa reflexão nesse momento e aí sim é uma ponte concreta com a obra de Sartre, o que nós vamos fazer do que fizeram de nós. Né? E lembrar-se sempre disso, né? Que por mais circunstancial que seja a nossa existência, seja do Sartre ou do Machado, àqueles que buscarem será reservada essa possibilidade do exercício da liberdade, o que não significa em momento algum encontrar exatamente o que desejamos ou aquilo que imaginamos ser, e aí novamente dá para trazer um paralelo com a própria relação pessoal da Simone e do Sartre. Será que eu contribuí, Denis, de verdade? Perfeito! Você comentou comigo nos bastidores, porque eu também falei o seguinte, na imagem que nós estamos vendo do Machado de Assis, um dos pontos que são característicos da raça é o cabelo. E o Machado de Assis, de alguma maneira, você até fez um comentário que eu gostaria que você abrisse agora. Do porquê, talvez seja um pensamento do porquê. Cris, sua tela saiu do ar. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ouvindo estamos, mas não estamos te vendo, Cris. Sim, eu desativei o meu vídeo porque vai acabar a bateria deles. Você me desculpa? Sem problemas. Enquanto isso, você pode ir comentando que a gente ouve a sua voz. Isso. Me perdoe, tá? Porque se eu voltar ele e liberar o vídeo, a gente vai ter aquele problema da imagem. Quem estiver assistindo, me desculpe, mas... Bom, é só lembrar da primeira fala lá do Denis, eu acho que as coisas já ficam bem claras, né? Então, desculpa, você pode falar de novo, Denis? Eu disse que o cabelo é um ponto característico para uma raça, seja ele loiro, liso como o oriental e assim por diante, certo? O Machado de Assis, nós percebemos pelas imagens que ele não é tão característico, não é? Parecia até que ele tinha, ele mesmo escondia um pouco esse lado. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, isso é um fato, né? Quando a gente percebe a imagem do Machado, na verdade o cabelo não é crespo, como tradicionalmente e eu acredito que seja muito natural que ninguém vai entender isso aqui como qualquer tipo de preconceito. E
Aí é que tá, né? Ó, assim, é sempre um questionamento que eu faço enquanto pessoa, né? Por que isso, né? Por que você adotar algumas posturas, adotar algumas situações na sua vida acaba sendo praticamente uma militância. E essa coisa de você, talvez, esconder as suas formas mais originais ou tentar buscar determinados padrões está muito associado à imposição de modelos culturais. E aí vale muito pensar no Sartre novamente, né? Até onde nós, no atual momento, vamos aceitar, ou por que, ou como aceitar determinadas situações que nós estamos vivenciando, tanto do ponto de vista político, como intelectual, como cultural, né? De tudo isso que está acontecendo. O que traz para mim essa reflexão do Machado é novamente o exercício da nossa liberdade, os limites e as possibilidades do nosso papel dentro de um contexto específico. No caso do Machado de Assis, você tem uma discussão acadêmica muito intensa já a respeito, inclusive, do porquê o Machado de Assis adotou determinadas posturas ao longo da sua vida. E eu não me sinto, na verdade, nada seguro para discutir essas questões de caráter mais acadêmico. Mas é uma matéria-prima excelente para uma reflexão sobre... dá para fazer uma analogia com a alegoria da caverna, né? Tem a ver com a aceitação também, Cris? Claro, sem dúvida. É isso que eu ia falar, porque na alegoria da caverna lá do Platão, ele fala, né, que os homens estavam acorrentados, vendo sombras no fundo de uma caverna. Sartre nos joga num mundo que ele fala que a opção, de certa forma, de sairmos da caverna é nossa. O porquê, ou até onde os indivíduos, incluindo Machado, ficou ou não na caverna, até onde ele preferiu se acomodar ou não vendo sombras, eu não sei dizer. Mas a obra dele também traz uma luz que o fundo da caverna não tem. Eu não sei se eu fui claro falando isso. Será que eu fui claro, Denis? Um pouco, claro que foi. O problema é que, por ser um assunto de certa forma delicado, nós precisaríamos, na verdade, de um tempo a mais para mastigar um pouquinho esse pensamento de aceitação, esse pensamento das cobranças sociais, porque a sociedade cobra de certa forma e muito das pessoas, principalmente de determinados grupos. E essa cobrança faz com que as pessoas também tenham suas defesas para poderem se inserir nesse meio. E é isso que acontece no momento em que ele faz determinadas escolhas, não é verdade? Por isso que eu falo que eu não me sinto nada à vontade de entrar em uma discussão mais profunda, porque aí eu já entraria quase que numa espécie de julgamento e não é nada fácil fazer isso nem com nós mesmos, né? Imagine com a condição do outro. Tem um ponto importante que eu acho legal falar também aqui nesse momento, que está presente nessa situação específica do Machado de Assis, e também está muito presente na nossa discussão de hoje sobre Sartre, né? Que é o contexto, a condição, as circunstâncias em que nós existimos. E isso tem muito a ver com uma pergunta inicial lá do Denis, que é o que é filosofar. Então, tudo isso que a gente fez aqui hoje, na verdade, é um processo de visão crítica de determinados conceitos. Então, isso tudo é um processo que se vincula à ideia de filosofar.
eu gostaria de ter como elemento central aqui na nossa discussão essa coisa do pensar e repensar, perdão, a nossa condição. O que nos é condicional, que tem que ser assim, e o que nos é opcional. E dentro disso, refletir sobre as variáveis, assim como o Machado teve as dele, assim como o casal Sartre e Simone tiveram as reflexões e as visões deles, nós também temos as responsabilidades de ter as nossas visões de mundo e ver como a gente vai contemplar a nossa existência, já que, segundo Sartre, o ser não é nada. E é muito legal essa ideia de não ser nada, porque quem não é nada pode vir a ser alguma coisa. Se eu trabalho com uma ideia do que você já é, você só vai poder vir a ser aquilo que eu já limitei você a ser. Então, nós estamos, sim, condenados a ser livres. Foi claro, Denis? Perfeito, Cris, maravilha. Nós estamos chegando nos nossos minutos finais. Então, Cris, eu queria que você desse suas considerações finais, porque eu tenho um recado para todos vocês que estão nos assistindo, principalmente para os alunos e os pais. Então, Cris, dê o seu recado que em seguida eu vou conversar um pouco com os alunos e com os pais que estiverem nos assistindo. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer de verdade participar. A aula online, não. Né? Eu não sei nem como está a minha imagem, porque eu recoloquei aqui o celular, porque o computador está ao lado, mas a aula online não é novidade. Mas uma live, para mim foi a primeira vez, não é uma linguagem com a qual eu estou habituado a interação dessa maneira, então eu espero ter colaborado. Eu sei que algumas falhas e algumas dificuldades naturalmente surgiram, mas vocês têm o Denis aí como um elemento em comum entre nós, que eu nem os conheço, né, fisicamente, nem virtualmente, e o Denis faz esse meio termo, tem meu e-mail, se precisarem me procurar, quiser propor alguma reflexão. Acredito que em outros momentos nós teremos novas oportunidades e agradeço mesmo, espero que tenha sido de alguma forma uma experiência positiva dentro do limite de que todos nós carregamos em si mesmo, né? Tudo bem? Muito obrigado, Denis, pela oportunidade. Cris, eu que agradeço, muito obrigado, valeu. Pessoal, importante, na última live nós falamos sobre as aulas, os trabalhos, sobre o que nós precisamos fazer. Todos nós, professores, estamos empenhados fazendo videoaulas, montando material, preparando reuniões, não é? Usando todas as tecnologias possíveis para que vocês tenham acesso, para que vocês possam continuar e concluir esse ano como se vocês estivessem na escola. Imagine que no lugar de você se dirigir até a escola, você vai se dirigir até o seu computador, até o seu celular. E é lá que você vai encontrar todos os professores, todas as disciplinas, o meio de você enviar as tarefas, as lições, os trabalhos, tirar suas dúvidas. Então não esqueçam, o ano está a todo vapor. O esforço depende de vocês. Aquelas frases que nós falamos no início servem para que possamos refletir agora, para que possamos entender o nosso papel nesse mundo. Depende exclusivamente de você passar de ano, ter boas notas, estudar, se preparar, estar apto a qualquer concurso, a qualquer exame, a qualquer vestibular, porque o conhecimento está em toda parte, em todo lugar, como aqui na nossa sala de leitura do Cerqueira César. As portas sempre abertas para você vir aqui, pesquisar, ler, se informar, viajar usando a sua imaginação.
Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi um prazer fazer isso, porque o prazer de transmitir o conhecimento, de replicar aquilo pouco que a gente sabe, é muito bom. Então, muito obrigado e se preparem, porque segunda podemos ter mais uma surpresa às 8 horas da noite, 20 horas. Podemos falar de mais uma figura incrível que tem a ver com esse pensamento reflexivo, a filosofia. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Até lá. Tchau, pessoal.